Pessoal, decidi fazer esse vídeo, que é a segunda parte do conto O Poço Macabro, com imagens da adaptação da Marvel, atendendo aí a muitos pedidos vindo de vozes da minha cabeça mesmo. A conclusão da adaptação deste conto foi publicada em The Savage Sword of Conan número 23, publicada em outubro de 1977. Se você não viu o anterior, vai aparecer no card, então eu te aconselho, se quiser conhecer toda a trama, dá uma olhada no primeiro vídeo. Se não, dá para curtir tranquilo a história a partir daqui. O Poço Macabro é uma aula de como desenvolver uma história de espada e feitiçaria. Despretensiosamente, no que se refere à magia ou ao sobrenatural, a trama começa com a invasão à nau pirata Wastrel por parte de Conan. É impressionante a impassividade do bárbaro desde o início, que parece se mostrar resoluto em um plano particular de conquista. Plano este em que necessita da confiança de todos ali, ao passo em que ele mesmo também deve confiar na sua própria habilidade, força e carisma se quiser ter sucesso. O objetivo de Conan em tomar o navio pode ser altamente questionável do ponto de vista moral, uma vez que se aproveitou da confiança de Zaporavo para atraí-lo. Mas esse questionamento também pode ser posto em xeque. Está claro que desde o início Conan estava obstinado, assim como está claro que Conan conhecia o navio Wastrel, seu dono Zaporavo e sua natureza pirata, um fora da lei que pilhava navios a Costa Zingara e cercanias. Certamente isto era um atenuante e uma motivação a mais para Conan. Lembrando que isto não é para contemporizar a atitude do bárbaro. Ele próprio já tinha sido ladrão, mercenário e estava como pirata baracho, mas apenas para igualar as motivações na história. Zaporavo, pirata flibusteiro, saqueador e assassino, que sequestrou a bela Sancha e a manteve cativa em seu navio, para servir-lhe a bel prazer. Do outro lado, Conan, pirata baracho, oportunista e solitário, que viu nesta situação uma chance de ouro. E o que ele trazia consigo era apenas uma espada. Em meio à paisagem realista, embora exótica, uma imagem fantástica e terrível fora introduzida, mas Conan não duvidou de sua visão ou de sua sanidade. Ele sabia ter visto algo estranho e fora do comum. O mero fato de uma figura negra correr por aquele cenário, carregando um prisioneiro branco, já seria bizarro o bastante. Mas aquela silhueta escura era, além de tudo, alta num nível não natural. Balançando a cabeça em dúvida, Conan tomou a direção em que havia visto a coisa. Não refletiu a sabedoria de sua decisão. Com a curiosidade tão atiçada, não tinha alternativa além de seguir seu convite. Ele cruzou uma encosta após a outra, cada qual com seus próprios arvoredos e relvados. A tendência geral era sempre para o alto, embora tivesse subido e descido as inclinações suaves com monótona regularidade. O conjunto de cumes arredondados e declives rasos era desconcertante e não parecia ter fim, até que, afinal, chegou ao que acreditava ser o ponto mais alto da ilha e parou ante a visão de muralhas e torres verdejantes e reluzentes, as quais, até alcançar aquele ponto onde agora se encontrava, tinham se fundido tão perfeitamente à paisagem que permaneceram invisíveis mesmo ao seu olhar aguçado. Conan hesitou, conferiu a espada e seguiu adiante, mordido pelo verme da curiosidade. Não viu ninguém ao se aproximar de uma arcada tão alta na muralha curva. Não havia porta. Espiando com cautela, viu o que parecia ser um pátio largo, amplo e gramado, cercado por um muro circular coberto de uma substância verde, quase translúcida. Várias arcadas se abriam a partir dele. Avançando na ponta dos pés com a espada de prontidão, escolheu aleatoriamente uma das arcadas e a atravessou.
chegando a outro pátio similar. Por cima de uma parede interna, viu os pináculos de estranhas estruturas parecidas com torres. Uma delas era embutida ou projetada a partir do pátio em que se encontrava agora. Uma larga escadaria corria ao lado da parede, conduzindo para o alto. O bárbaro a seguiu, perguntando se tudo aquilo era real ou se estava no meio de um sono da Lótus Negra. Chegando ao topo das escadarias, desembocou numa borda murada ou numa sacada. Não sabia dizer ao certo. Conseguia identificar mais detalhes das torres agora. Contudo, elas nada significavam para ele. Conan percebeu que nenhum ser humano comum poderia tê-las construído. Havia uma simetria naquela arquitetura e também um sistema, mas era uma simetria louca e um sistema estranho à sanidade humana. Quanto à planta geral da cidade ou castelo ou o que quer que fosse aquilo, ele conseguiu apenas ver o bastante para ter a impressão de alguns pátios, em sua maioria circulares, cada qual cercado por sua própria murada e conectado aos demais pelas arcadas abertas. Todos aparentemente agrupados ao redor de um conjunto fantástico de torres no centro. Ao virar-se na direção oposta àquelas torres, ele teve um sobressalto e agachou-se repentinamente atrás do parapeito, estupefato. A murada ou sacada era mais alta do que a parede oposta, e ele olhava por cima dela, para um outro pátio relvado. A curva interna da parede mais distante daquele pátio diferia das outras que vira. Em vez de lisa, parecia marcada por longas saliências ou prateleiras, atulhadas de pequenos objetos, cuja natureza ele não pôde determinar. Mas naquele momento dava pouca atenção à parede, concentrando-se num grupo de seres agachados ao redor de uma piscina verde escura, bem no centro do pátio. As criaturas negras e nuas eram constituídas como homens, embora a menor delas de pé ficasse uma cabeça acima do mais alto pirata. Eram esguias em vez de maciças, mas tinham ótimos físicos, sem qualquer indício de deformidade ou anormalidade, salvo a altura fora do comum. Contudo, mesmo daquela distância, Conan pôde sentir o diabolismo básico de suas feições. Em meio aos seres, nu e chorando, estava um jovem que Conan reconheceu como o mais jovem tripulante a bordo do Astrel. Então era ele o prisioneiro que o pirata vira ser carregado pela encosta relvada. Conan não tinha escutado sons de luta, nem vira manchas de sangue ou ferimento nos membros cor de ébano dos gigantes. Estava claro que o rapaz vagara para dentro das matas, longe de seus companheiros, e fora apanhado pelos negros numa armadilha. Em sua mente, o cimério passara a chamar as criaturas de negros na falta de um termo melhor, mas sabia instintivamente que aqueles seres enormes não eram homens propriamente falando. Nenhum som chegou até ele. Os negros assentiam e faziam gestos uns para os outros, mas não pareciam falar, ao menos não vocalmente. Um deles, agachado diante do garoto encolhido, segurava uma coisa similar a uma flauta. Ele a levou aos lábios e aparentemente soprou, embora Conan não tivesse escutado barulho algum. Mas o jovem Zíngaro ouviu ou sentiu muito bem, pois animou-se de pavor. Ele estremeceu e se contorceu de agonia. Uma regularidade tornou-se evidente no torcer de seus lábios, e rapidamente ganhou ritmo. A contorção virou um espasmo violento, e o espasmo, movimentos regulares. O jovem começou a dançar, assim como cobras dançam ante a compulsão do som da flauta de um faquir. Naquela dança não havia nenhum entusiasmo ou abandono positivo. Em verdade, havia um abandono horrível de ser visto e que, de maneira alguma, era positivo. Os tons mudos da flauta pareciam tocar a alma do jovem com dedos salazes e, numa tortura brutal, exprimiam dele uma expressão involuntária de paixão. Era uma convulsão obscena, um espasmo lascivo,
uma exsudação de anseios secretos, emoldurados pela compulsão, desejo sem prazer, a dor pesarosamente igualada à luxúria. Era como assistir a uma alma ser despida e todos os seus segredos sombrios e indizíveis serem desnudados. Conan assistiu à cena congelado, cheio de repulsa e abalado pela náusea. Embora fosse tão elemental quanto um lobo, ele era ignorante quanto aos segredos perversos das civilizações apodrecidas. Ele vagara pelas cidades de Zamora e conhecera as mulheres de Shadzar, a maligna. Contudo, ali sentia uma vilania cósmica que ia além da mera degeneração humana, uma ramificação perversa da árvore da vida, desenvolvida em contornos que excediam a compreensão humana. Ele não se chocara com a postura e o contorcer agonizante do garoto desgraçado, mas sim com a obscenidade cósmica daqueles seres, capazes de arrastar para a luz segredos abismais adormecidos nas trevas insondáveis da alma humana, e de encontrar prazer na exposição descarada de coisas que não deveriam ser insinuadas, nem mesmo nos mais inquietantes pesadelos. De repente, o torturador negro deixou a flauta de lado e se levantou, avultando-se sobre a figura branca contorcida. Apanhando o jovem pelo pescoço e quadris com brutalidade, o gigante o ergueu e atirou de cabeça dentro da piscina verde. Conan viu o brilho pálido do corpo nu em contraste com a água, enquanto o gigante mantinha o prisioneiro submerso. Houve uma movimentação em meio aos demais, e o pirata rapidamente se abaixou atrás da murada, sem ousar erguer a cabeça por medo de ser avistado. Após um tempo, sua curiosidade levou a melhor, e com cautela ele tornou a espiar. Os negros atravessavam uma arcada em direção a outro pátio. Um deles acabara de colocar algo sobre o beiral da parede mais distante, e Conan percebeu ser aquele que havia torturado o rapaz. Era o mais alto do que os demais e usava uma bandana cravejada de joias. Não havia sinal do Zíngaro. O gigante seguiu os companheiros, e Conan os viu emergir da arcada pela qual lhe ganhara acesso àquele castelo de horrores, seguindo em fila na direção de onde ele viera. Eles não levavam armas, contudo, Cimério sentia que planejavam novas agressões contra os filibusteiros. Porém, antes de alertar os bucaneiros desavisados, ele queria investigar o destino do rapaz. Nenhum som perturbava o silêncio. O pirata acreditava que as torres e os pátios estavam desertos, exceto pela sua presença. Desceu rapidamente as escadas, cruzou o pátio e passou pela arcada até chegar a um outro largo, de onde os negros haviam acabado de sair. Agora ele podia ver a natureza da parede esfriada. Eram marcadas por saliências estreitas, aparentemente cortadas na rocha sólida e enfileiradas ao longo delas. Havia centenas de pequenas figuras predominantemente cinzas. Essas figuras, não muito maiores do que a mão humana, representavam homens, e a riqueza de detalhes era tamanha que Conan reconheceu nela várias características étnicas, traços típicos dos zíngaros, argosianos, ofirianos e dos corsários cuxitas. Conan notou uma vaga inquietude enquanto encarava aquelas figuras tolas e cegas. Havia um mimetismo de realidade nelas que, de algum modo, era perturbador. Ele as colocou com cautela e não soube dizer de que material eram feitas. A sensação era de osso petrificado, mas ele não conseguia imaginar que existisse naquele local qualquer substância petrificada em tamanha abundância para que fosse tão esbanjada. Percebeu que as imagens que representavam tipos com os quais tinha familiaridade estavam todas nas saliências mais altas. As mais baixas eram ocupadas por figuras que lhe eram estranhas. Elas ou personificavam meramente a imaginação dos artistas ou tipificavam etnias, há muito desaparecidas e esquecidas. Sacudindo a cabeça com impaciência, Conan virou-se na direção da piscina.
O pátio circular não oferecia nenhum lugar para se esconder. Como o corpo do rapaz não estava à vista, deveria estar depositado no fundo dela. Aproximando-se do plácido disco verdejante, olhou para a superfície translúcida. Era como encarar um vidro verde, grosso, límpido, porém estranhamente ilusório. De dimensões medianas, a piscina era redonda como uma roda, cercada por um rebordo de jade verde. Embora Conan enxergasse o fundo arredondado, não foi capaz de dizer a que distância estava da superfície. Mesmo assim, a piscina parecia ser incrivelmente profunda. Enquanto olhava para baixo, percebeu que ficava tonto, como se fitasse as profundezas de um abismo. Ficou intrigado pela habilidade de enxergar o fundo, pois este se encontrava no além, impossivelmente remoto, ilusivo, sombrio e, não obstante, visível. Chegou a pensar que havia uma fraca luminosidade aparente no fundo cor de jade, mas não tinha certeza. Contudo, estava certo de que a piscina se encontrava vazia, salvo pela água reluzente. Então, onde em nome de Kron estava o rapaz que ele vira ser brutalmente afogado naquela piscina? Pondo-se de pé, Conan passou os dedos por sua espada e tornou a olhar para o pátio. Focou um ponto em que as saliências eram superiores. Ele vira o negro colocar algo nela, e um suor frio começou repentinamente a escorrer pela fronte de Conan. Hesitante, ao mesmo tempo parecendo atraído por um ímã, o pirata se aproximou da parede cintilante. Entorpecido por uma superstição monstruosa demais para ser dita, observou a última figura depositada na saliência. Uma familiaridade horrível fez-se evidente. Pétreo, imóvel e minúsculo, porém inconfundível, o rapaz húngaro o encarava sem ver. Conan se encolheu, sentindo a alma abalada até as fundações. A espada vagueou em sua mão paralisada, conforme ele observava, com boca aberta, pasmo diante de uma percepção abismal e terrível demais para a mente aceitar. Apesar de tudo, o fato era indisputável. O segredo das pequenas figuras tinha sido revelado, ainda que, por trás dele, houvesse outro ainda mais sombrio e sinistro. Quanto tempo Conan ficou congelado naquela meditação apalermada, ele não saberia dizer. Uma voz o sacudiu do torpor, uma voz feminina que ficava cada vez mais alta, como se estivesse se aproximando. O bárbaro a reconheceu, e sua paralisia desapareceu instantaneamente. Ele deu um salto e agarrou as saliências estreitas, erguendo o corpo e chutando as imagens amontoadas, obtendo espaço para pôr os pés. Com mais um salto, conseguiu agarrar o rebordo da parede e olhou por sobre ela. A parede dava para o lado externo, e Conan viu a campina verde que cercava o castelo. Ao longo da grama, um gigante negro carregava debaixo do braço uma prisioneira, contorcendo-se, como um homem faria com uma criança rebelde. Era Sancha, os cabelos negros movendo-se em ondas, a pele bronzeada contrastando com o ébano de seu captor. Ele parecia não se importar com os gritos e guinadas do corpo dela, conforme seguia para a arcada externa. Quando ele desapareceu com sua vítima, Conan saltou irresponsável pela parede e correu na direção da arcada, que desembocava em outro pátio. Acocorando-se lá, viu o gigante chegar até a piscina, ainda carregando a cativa. Agora o pirata conseguia ver a criatura com maiores detalhes. A simetria soberba do corpo e dos membros era mais impressionante de perto. Sob a pele escura, músculos definidos e longínquos se pronunciavam. E Conan não teve dúvida de que aquele monstro seria capaz de partir um homem comum ao meio. As unhas dos dedos eram armas, desenvolvidas como garras de uma fera selvagem. O rosto era uma máscara cor de ébano esculpida. Seus olhos eram fulvos, um dourado vibrante que reluzia. Mas o rosto era inumano. Cada linha, cada característica era gravada pelo mal. Um mal que transcendia a maldade dos seres humanos. A coisa não era humana, não podia ser.
Era uma vida que surgira dos poços blasfemos da criação, uma perversão do desenvolvimento evolucionário. O gigante atirou Sancha na relva, onde ela se arrastou, berrando de dor e pânico. Ele lançou um olhar ao redor como se hesitasse, e seus olhos amarelados se estreitaram ao observar as imagens que haviam sido derrubadas da saliência na parede. Então curvou-se, segurou a prisioneira pelo pescoço e pela virilha e andou com determinação na direção da piscina verde. Conan saiu da arcada e correu como o vento da morte cruzando o pátio. O gigante virou-se e seus olhos brilharam quando viu o bárbaro vindo em sua direção. Naquele instante de surpresa, sua pegada vacilou e Sancha, debatendo-se, escapou de suas mãos e caiu na grama. As garras tentaram apanhá-lo, mas Conan abaixou-se, saindo do alcance delas e enfiando a espada na virilha da criatura. O negro caiu como uma árvore derrubada, vertendo sangue, e, no instante seguinte, Conan foi apanhado pelo braço frenético de Sancha, que o enlaçou em meio a um frenesi de medo e alívio histérico. Ele praguejou enquanto se desvencilhava, mas seu oponente já estava morto. Os olhos fulvos vidrados e os longos membros cor de ébano imóveis. Ah, Conan, Sancha soluçou, agarrando-o com tenacidade. O que vai ser de nós? O que são esses monstros? Com certeza estamos no inferno e este é o demônio. Então o inferno precisa de um novo demônio, sorriu ferozmente o Baracho. Mas como foi que ele a apanhou? Eles tomaram o navio? Eu não sei. Ela tentou enxugar as lágrimas com o vestido. Então lembrou-se que não vestia nenhum. Nadei até a praia, vi você seguir Zaporavo e fui atrás dos dois. Encontrei Zaporavo. Foi você que... Quem mais? Ele grunhiu. E então? Vi um movimento nas árvores. Achei que fosse você. Chamei seu nome, então vi aquela coisa agachada entre os arbustos, encarando-me de soslaio. Foi como um pesadelo, não pude correr. Só o que consegui fazer foi gritar. Aí a coisa saltou das árvores, me agarrou e... Ela escondeu o rosto com as mãos, horrorizada, recebendo um novo abalo ao recordar-se do pavor. Bem, temos que sair daqui, ele afirmou, segurando-a pelo punho. Venha, temos de voltar para junto da tripulação. A maioria estava adormecida na praia quando entrei na mata, ela contou. Adormecida? Ele indagou de forma profana. Pelo fogo dos 7 demônios do inferno. Ouça! Ela congelou numa imagem pálida de medo. Eu o vi, ele retorquiu. Um gemido. Espere! Ele tornou a pular nas saliências e, espiando por sobre a parede, praguejou com uma fúria concentrada que fez Sancha engasgar. Os negros estavam voltando, mas não vinham sós ou de mãos vazias. Cada um deles carregava uma forma humana, alguns 2. Os prisioneiros eram os filibusteiros, pendurados nos braços de seus captores, inertes, salvo algum vago movimento ou contorção ocasional. Tinham sido desarmados, mas não desnudados. Um dos negros carregava as espadas embainhadas, uma enorme pilha de aço reluzente. De quando em vez, algum dos marujos emitia um gemido, como um bêbado que fala dormindo. Conan olhou ao redor como se fosse um lobo aprisionado. Havia 3 arcadas que levavam para fora do pátio da piscina. Os negros tinham saído pela arcada leste e, provavelmente, por ela retornariam. Ele entrara pela arcada sul, havia se escondido na arcada oeste, sem tempo para ver o que tinha além dela. Além de sua ignorância quanto à planta do castelo, foi forçado a tomar uma decisão. Descendo da parede, recolocou as imagens no lugar com uma pressa frenética, arrastou o cadáver de sua vítima até a piscina e o atirou para dentro dela. O corpo afundou imediatamente e, diante dos olhos do bárbaro, uma terrível contração ocorreu. Um enrijecimento, um encolhimento. Conan deu as costas rapidamente, estremecendo. Segurou a companheira pelo braço e a conduziu para a arcada sul, enquanto ela implorava para saber o que estava acontecendo. Eles capturaram a tripulação, respondeu.
Não tenho nenhum plano, mas vamos nos esconder em algum lugar e observar. Se não olharem dentro da piscina, pode ser que não suspeitem da nossa presença. Mas vão ver o sangue na grama. Com sorte acharão que foi derramado por eles, Conan respondeu. Seja como for, teremos de arriscar. Chegaram ao pátio de onde ele assistira à tortura do rapaz. Conan a levou com pressa pelas escadarias que contornavam a parede sul, forçando-a a baixar atrás da balaústra da varanda. Não era um bom esconderijo, mas era o melhor que havia ali. Mal tinham se acomodado quando os negros adentraram o pátio. Um som alto ao pé das escadarias fez com que Conan enrijecesse, agarrando a espada. Mas as criaturas atravessaram a arcada do lado sul, deixando para trás apenas grunhidos e baques surdos. Os gigantes jogaram as vítimas na relva. Os lábios de Sancha se contraíram em histeria, obrigando Conan a tapar sua boca com a mão para anular o som antes que ele pudesse atraí-los. Por um tempo, escutaram o barulho de vários pés na grama lá embaixo, seguido por silêncio. Conan espiou por sob a balaustrada. O pátio estava vazio. Mais uma vez, os negros haviam se reunido em volta da piscina no pátio adjunto, acocorados. Pareciam não dar atenção aos largos borrifos de sangue na relva e no rebordo de jade da piscina. Era evidente que as manchas do tipo não eram incomuns. Também não olharam dentro da piscina. Estavam absortos em algum conclave incompreensível. O negro alto voltara a tocar a flauta dourada e seus companheiros o escutavam, como estátuas de ébano. Tomando a mão de Sancha, Conan desceu as escadarias acocorado, de forma que sua cabeça não aparecesse acima da parede. A garota o seguiu encolhida, encarando temerosamente a arcada que dava para o pátio da piscina, ainda que daquele ângulo nem ela, nem seu tropel sombrio podia ser visto. As espadas dos íngaros estavam no pé da escadaria. O barulho que a dupla escutara era das armas capturadas sendo jogadas no chão. Conan conduziu Sancha na direção do arco sul. A dupla cruzou o relvado em silêncio e chegou ao pátio que havia além dele. Os filibusteiros estavam lá, amontoados com bigodes eriçados e os brincos reluzindo. Aqui e acolá, alguns deles agitavam-se ou emitiam gemidos inquietos. Conan curvou-se sobre eles, com Sancha ajoelhada ao seu lado, inclinada para a frente com a mão sobre as coxas. O que é este cheiro doce e enjoativo? Ela perguntou, nervosa. Está no hálito de todos. É aquela maldita fruta que estavam comendo. Ele respondeu com suavidade. Lembro-me de seu cheiro. Deve ser algo parecido com a lótus negra que adormece os homens. Porcron estão começando a acordar, mas estão desarmados. E creio que aqueles demônios negros logo lançarão sua magia sobre eles. Que chance os rapazes terão sem armas e entorpecidos pelo sono? Ele refletiu por um instante, e uma careta denotou a intensidade dos seus pensamentos. Então segurou o ombro de Sancha com firmeza. Ouça, vou atrair aqueles suínos para outra parte do castelo e mantê-los ocupados. Enquanto isso, acorde esses idiotas e entregue suas espadas. É uma chance de lutar. Consegue fazer isso? Eu não sei, ela titubeou, tremendo de medo, sem saber o que dizer. Conan praguejou, agarrou as tranças grossas próximas do couro cabeludo da garota e a sacudiu até que as paredes pudessem dançar diante do seu olhar desorientado. Você tem que fazer isso. Ele sibilou para ela. É a nossa única chance. Farei o possível, ela respondeu e, com um grunhido de aprovação e um tapa encorajador nas costas que quase a derrubou, ele partiu. Poucos momentos depois, ele já se acocorava pela arcada que dava para o pátio da piscina, observando seus oponentes. Ainda se sentavam ao redor da água, mas começavam a demonstrar evidências de uma paciência maligna. Vindos do pátio onde estavam os bucaneiros adormecidos, ele escutou grunhidos que ficavam mais altos e se misturavam aos praguejos incoerentes. O bárbaro tensionou os músculos e mergulhou num caminhar felino, como uma pantera, respirando entre dentes. O gigante da bandana de joias se levantou, tirando a flauta da boca e, súbito, Conan estava em meio aos negros surpresos, saltando e atacando como um tigre faria com sua presa.
Sua lâmina brilhou 3 vezes antes que qualquer um deles tivesse tempo para erguer a mão em defesa. A seguir, afastou-se do grupo com um salto e correu pelo relvado, deixando para trás 3 figuras estiradas com o crânio partido ao meio. Mas, embora a fúria inesperada de seu ataque tivesse apanhado os gigantes de guarda baixa, os sobreviventes se recuperaram rapidamente. Estavam em seu encalço quando ele cruzou a arcada oeste. As longas pernas da criatura cobriu a distância em alta velocidade. Mesmo assim, ele tinha confiança na sua habilidade para despistá-las, ainda que este não fosse seu propósito. Pretendia atrair o grupo para uma longa caçada, a fim de dar tempo para que Sancha despertasse os Zíngaros. Ao cruzar para o pátio que havia além da arcada oeste, blasfemou. O local diferia dos outros que vira. Em vez de redondo, era octogonal, e a arcada, porque acabara de atravessar, era a única entrada e saída. Virou-se e viu que o bando inteiro havia seguido. Um grupo amontoou-se sob a arcada e o resto espalhou-se numa fileira ampla conforme se aproximava. Ele os encarou, recuando lentamente para a parede norte. A fileira curvou-se, formando um semicírculo, envolvendo-o. O cimério continuou a andar para trás, mas cada vez mais devagar, percebendo os espaços que se alargavam entre os agressores. Temendo que o invasor tentasse contornar a linha crescente que o formavam, as criaturas a alongaram. Ele os observou calmo e alerta. Quando atacou, foi como um meteorito, repentino e devastador, direto contra o centro do semicírculo. O gigante que estava em seu caminho caiu com o externo dividido ao meio e, antes que os negros à direita e à esquerda pudessem vir em auxílio do companheiro, o pirata estava fora do alcance do anel. O grupo diante do portão preparou-se para enfrentá-lo, mas Conan não os atacou. Ele virou-se e tornou a observar seus perseguidores sem qualquer emoção aparente e, seguramente, sem medo. Desta forma, não se espalharam numa fileira. Tinham aprendido que seria fatal dividir as forças contra aquela encarnação bárbara da fúria. Juntaram-se numa formação compacta e avançaram sobre ele, sem pressa excessiva. Conan sabia que, se colidisse com aquela massa de músculos, o resultado seria um só. Uma vez que estivesse cercado, as criaturas o alcançariam com suas garras e usariam o corpanzil avantajado de uma forma que nem mesmo sua ferocidade primitiva resistiria. Ele olhou para o muro e viu uma proteção parecida com uma saliência que poderia servir ao seu propósito. Começou a recuar para o canto e os gigantes apressaram seu avanço, evidentemente pensando que o acuavam. Conan não teve tempo para pensar que eles deviam enxergá-lo como um membro de uma ordem mais baixa, mentalmente inferior. Melhor assim. Nada é mais desastroso do que subestimar o antagonista. Agora ele estava a poucos metros da parede, e os negros se aproximaram rapidamente, tramando encurralá-lo de vez no canto, antes que o bárbaro percebesse sua situação. O grupo diante do portão desertou o posto e correu para juntar-se aos colegas. Com os olhos queimando como fogo infernal dourado, dentes brancos reluzindo e as garras erguidas e prontas para o ataque, os gigantes avançaram. Esperaram um movimento violento e abrupto de sua presa, mas, quando este veio, novamente os pegou de surpresa. Conan levantou a espada e deu um passo na direção deles. Então virou-se e correu para a parede. Com o impulso dos músculos de aço, planou pelo ar e o braço alcançou a projeção da parede, cravando-se como um gancho. Imediatamente um ruído de ruptura foi ouvido e a saliência cedeu, derrubando o pirata de volta ao pátio. Ele caiu batendo as costas que, apesar da musculatura privilegiada, teriam se quebrado se não fosse pela relva que amortecera a queda. Recompondo-se como um grande felino, o bárbaro encarou seus inimigos. A imprudência dançante desapareceu de seus olhos, que arderam como 2 bolas de fogo azuis. Os pelos arrepiados e os lábios finos rosnando. Num instante,
toda a ocasião passara de um jogo audaz para uma batalha de vida ou morte. E a natureza selvagem de Conan respondeu com a fúria que lhe era característica. Os negros pararam por um segundo devido à rapidez do episódio, mas agora investiam contra ele para apanhá-lo e arrastá-lo. Naquele instante um grito irrompeu. Virando-se, os gigantes viram uma multidão amontoada sobre o arco. Os bucaneiros oscilavam como se estivessem bêbados e blasfemavam de modo incoerente. Estavam sonolentos e desconcertados, mas seguravam suas espadas e avançavam com uma ferocidade que não fora diminuída pelo fato de não compreenderem o que ocorria. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Pessoal, o Crônicas Bolianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Bárbaro. Por isso te convido a se inscrever no canal e entrar nessa nau pirata para pilhar a costa de Argos, Zingara e os Reinos Negros. Curta esse vídeo para a gente aparecer no YouTube, assim a gente consegue dar mais visibilidade ao personagem. E não esquece de ativar as notificações, porque também fazemos lives falando sobre quadrinhos, contos, coleções, entrevistas e por aí vai. Caras, dê uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixa lá o seu comentário para interagir comigo. A gente se encontra então daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!